Amém, irmãos. Amém, irmãs. Jesus é o Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade. Vamos desfrutar uma porção do jornal Árvore da Vida. Essa porçãozinha aqui na página 3, o número 346. E o título é Como Conhecer a Vontade de Deus. Aleluia, ó Senhor Jesus. Nós estamos todos, graças ao Senhor, recebendo a palavra de Deus. E esse viver de igrejar que o Senhor tem dado para nós é motivo de grande alegria. Nós estamos já no caminho, conhecendo e praticando a palavra de Deus. Mas muitas pessoas ainda estão sem essa comida tão maravilhosa que nós temos. E elas estão desnorteadas. Hoje o nosso jornal vai mostrar que os nossos sentidos, o sentido de muitas pessoas estão embotados, ou seja, estão cauterizados, estão desviados por causa do pecado. Ali começou lá em Adão e Eva, e hoje a humanidade caminha para um caminho sem Deus. E muitos de nós, graças ao Senhor, nós já temos recebido essa palavra. Eu, no meu exemplo, desde 2010 eu tenho recebido essa palavra de direção, e antes mesmo eu também já recebia uma vez ou outra, mas graças ao Senhor pela vida da igreja, de 2010 para cá, consecutivamente nas reuniões, e a misericórdia do Senhor. E eu quero ler uma porção aqui na Bíblia, onde que fala sobre esse plano de Deus, né? Conhecer a vontade de Deus. É a Bíblia King James, revista e atualizada. Vamos ler em 1 Coríntios 2:9. Aqui fala assim: no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Na outra tradução fala o que Deus tem preparado para aqueles, né? Para nós, para você. Graças a Deus. E nós temos ouvido, nós recebemos a palavra de Deus hoje, por meio de o Espírito que habita em nós, temos ouvido as palavras que nos conduz a essa vida eterna com Deus, né? E muitos não têm. Vamos ler uma porção onde que fala sobre essa perda sensorial, né? Lá em Gênesis capítulo 3, fala aonde que foi confundido esse sentido, que era um sentido puro, ele se confundiu. Gênesis 3:6 fala assim: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para se obter sagacidade, tomou do fruto, comeu e o deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então eles tinham ali diante de Deus a simplicidade, mas por eles escolherem esse fruto do conhecimento do bem e do mal, eles adquiriram agora a sagacidade, aquele mesmo sentimento que estava ali em Satanás. E aí eles buscaram ali, os olhos se abriram, ou seja, eles estavam nus e não percebiam. Não era nem problema, nem algo diferente para eles, era normal. Então hoje, irmãos, os seres humanos estão sem a presença de Deus, eles não conseguem ver Deus mais, ter contato com Deus, por causa dessa queda aqui. Porque todos tiveram que nascer hoje no pecado, ter os sentidos contaminados pelo pecado. Hoje, por exemplo, as pessoas elas estão entulhadas de muita coisa que faz com que elas não tenham esse sentido de Deus na vida delas. Então elas não conseguem. Por exemplo, um dia eu estava numa cidade e eu conversando com uma mulher numa fila, ela falou assim: não sei o que aconteceu comigo. Eu acabei de ir para uma cidade de Jaboticatubas, e na ida eu comecei a louvar, a cantar, e fiquei muito feliz. Eu não sei o que aconteceu. Aí na hora eu falei: eu sei o que aconteceu com você. Você saiu do caos da cidade, da euforia da cidade, do barulho, e começou a ver a maravilha da criação de Deus, a perfeição, céu azul, verde, terra,
Porque começou, os seus sentidos, eles foram para um lugar puro, onde não é contaminado pela correria, pela fumaça, pelo barulho, pelo perigo. Você sentiu paz. E é isso que Deus queria que o homem tivesse, mas hoje o homem não está. Aonde o homem olha, o que o homem ouve é música, é barulho, é perigo, é isso, é aquilo. E você não quer ver, mas você está vendo. Do nada você vê uma coisa estranha acontecer, uma coisa perigosa ali, ou uma coisa que te contamina. Então, dentro de nós existe uma luta. Eu não quero ver essas coisas, mas meus olhos estão vendo. Você não tem como bloquear os seus olhos de ver. É o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala assim que o bem que ele quer fazer ele não consegue, mas o mal ele faz, porque o tempo todo são coisas aparecendo. Você não consegue parar de ler o tempo nenhum. E só tem propaganda. Você não consegue parar de ouvir nada, só tem propaganda e outras coisas nos entulhando. Ou seja, aí nós temos um período pequeno de 2 horas, 4 horas na semana, onde a gente vai numa reunião, onde a gente pode ouvir a palavra de Deus, ouvir a vontade de Deus. Então, querendo ou não, é um período muito pequeno contra um período muito grande, né, de coisas tentando nos sufocar. Então, precisamos o quê? Para entender, mas no final a gente vai ler algum versículo, mas muitos de nós estamos perdendo esse frescor por causa disso. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Temos que criar um ambiente, ouvir mais, ler mais, buscar mais o que é do Senhor, para que essas coisas que são normais, você não busca, elas se apresentam para você o dia inteiro, não tome o lugar do Senhor, né? Eu ia ler também, mas não vou ler por causa do tempo, porque ainda tem um versículo muito aqui no final. Lá no segundo livro de Samuel 11, versículo... eu vou ler, só vou ler esse versículo do Antigo Testamento. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, do 2 ao 3, parte A. Ó Senhor Jesus. Segundo Samuel 11, 2 ao 3, parte A, onde fala sobre a experiência de Davi. Aqui fala o seguinte: um dia após o almoço, Davi levantou-se, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do Palácio Real. Do terraço avistou uma mulher que banhava-se, e notou que ela era uma mulher muito bonita. Davi desejou saber quem era aquela mulher. Aqui os olhos de Davi viram, ele estava andando no terraço normal, e ele viu. Aí, ou seja, a sagacidade que está no ser humano usou os olhos para ver, para ganhar o sentimento, e aí ele mandou chamar ela, e depois aconteceu ali o adultério, e depois ele teve que mandar trazer Urias. Urias não quis se deitar com ela, então ele teve que tramar a morte de Urias por causa de quê? Por causa de uma concupiscência dos olhos. Por um momento que ele nem era para ele estar ali, era para ele estar onde as batalhas estavam acontecendo, mas ele resolveu ficar em casa de boa. Aí do nada apareceu uma coisa para ele, ele olhou, a cobiça entrou e ele permitiu, ou seja, os olhos viram um lapso, um piscar de olhos, ele foi atraído e teve que criar todo um plano. E aí matou um soldado fiel ao exército, a ele. Ou seja, teve que bolar um plano para colocar ele na frente da batalha, para ele ser morto, para que ele não descobrisse o adultério, até que lá na frente ele se arrependeu e Deus teve misericórdia dele. Então está vendo, a concupiscência dos olhos pegou ele ali. Então nós hoje estamos aí, vendo, ouvindo, sentindo muitas coisas. Então precisamos tomar cuidado para que essas coisas não tragam em nossa vida algo terrível, algo que pode acabar conosco, com nossa vida ou espiritual ou familiar. Que o Senhor nos livre, ó Senhor Jesus. Vamos desfrutar rapidamente 2 Timóteo 3, do 1 ao 4, aonde que fala
como que hoje as pessoas estão correndo para o bem próprio. 3 do 1 ao 4, fala assim: a humanidade nos últimos dias. Sabe, entretanto, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens amarão a si mesmos. Serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos ao Pai, ingratos, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ó Senhor Jesus, então muitos caíram nessa venha a mim, venha a mim, venha a mim, e só pensa em si mesmo e não mede consequência, e vai tumultuando e vai acabando com o outro. Só que isso não é o plano de Deus. A vontade de Deus é outra, ela é totalmente diferente. E nós precisamos nos despir dessa vontade do homem. Quando nós temos a experiência com Deus, ali nós lemos, tem aqui no jornal, indicando ler, João 3,16, que fala que Deus amou ao mundo de tal maneira, Ele deu seu Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você tem a vida eterna dentro de você, ela não é mais só sua. Agora você sente que ela é algo que é para você compartilhar. Antes de você ter a vida eterna, tudo que você tinha era só para você, só para você. Quando você recebe o Senhor, você sente, não, esse tesouro ele é tão grandioso, e aí você começa agora a dar. Ou seja, pela graça você recebeu, você pela graça também doa Cristo, que é o seu tesouro. E João 1,12 fala que aquele que creu e recebeu se tornou filho de Deus legítimo. Ou seja, um filho de Deus, o Deus Criador, onipotente e onipresente, tem todas as coisas. Ele é o dono da prata e do ouro, vamos colocar assim. Ele é o Deus que todas as coisas estão, Ele é o rei, né? Ele tem tudo, então nós não precisamos mendigar as coisas de Deus. Então o que é de Deus, nós damos de coração, nós damos. Então você aprende, quando você se achega a Deus, a ter um coração de gratidão, um coração de doar. Aí você fala assim, mas eu não tenho nada para dar. Primeira coisa que você aprende a doar, seu amor, a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito ao próximo. Antes você não tinha respeito, antes você não amava o seu próximo, antes você queria as pessoas longe de você, agora não, agora você tem, o que Deus te deu. Lá no Éden Ele deu, só que o homem perdeu, ele deu o amor ao próximo, ele deu carinho. Você tem agora, quando você se achega a Deus, você ama o seu próximo, você respeita ele, você quer conviver com ele. Esse é um tesouro, meus irmãos e minhas irmãs, que muitos estão aí, que tem dinheiro, mas não sabem que esse é um tesouro. Por exemplo, quantas pessoas estão morrendo de depressão, porque eles não têm um carinho, não têm um convívio de amor, eles não conseguem se sentir amados. Imagina se você amar essa pessoa, se você dar carinho a ela, ela vai sair desse fosso que ela está. Então o Senhor quer isso de nós. Conhecer o plano de Deus é você se doar, você buscar, mas você também levar. Entendeu? Não tem muito o que falar, porque Deus é amor, e a expressão do amor é doar-se. Ele amou, Ele deu. João 3,16. Ele amou ao mundo de tal maneira que Ele deu. Então, meus irmãos e irmãs, o segredo é doar, é dar o seu tempo, dar a sua atenção, prestar atenção, e a pessoa vai se sentir tão amada por essa atitude sua. Senhor Jesus. E agora nós vamos ler, para fechar, Senhor Jesus, Romanos 10. Eu queria ler Romanos 8,14 também. A gente está com tempo, ainda tem mais um pouquinho. Ó Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Romanos 8,14 fala: aqueles que recebem o Senhor, recebem o Espírito. Aqui fala assim: portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Então, hoje nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Do nada acontece alguma coisa e você tem a oportunidade de expressar Deus. Você tem a oportunidade de doar Deus para alguém. Deus doou a si mesmo para nós e nós agora doamos Deus para as pessoas. Não resguardamos esse tesouro para nós. E Romanos 10, agora é muita leitura, do 8 ao 15. Aqui vai falar os 5 tipos de sentidos. Tato, visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, visão, tem muitas coisas que nos atraem, audição também. Tato, olfato e paladar são mais íntimos, né? Você tem que se aproximar para você pegar, para você sentir, para você cheirar. Às vezes não é tão fácil de atrair seu tato, seu olfato, seu paladar. Mas aqui tem uma palavra aqui, ó, que ela é tudo. Ela é comida, ela é bebida, alimento, ela é refrigério. Ou seja, você quer um cheirinho de água fresca, só você sentir a palavra de Deus. Não é que você vai sentir a Bíblia, você vai sentir cheiro de papel. Mas quando você vem, é ao cheiro das águas, né? É como se você revigorasse sua força ali junto à água. Aqui fala assim, ó, do 8 ao 15, na verdade, ó. Mas o que se diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca. Ou seja, agora já se tornou um pão, já se tornou alimento. E no teu coração. É um sentimento próximo, íntimo, já entrou para dentro do seu coração. Ou seja, a palavra de fé que pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo que nele crê jamais será decepcionado. Eu não sou decepcionado, você não é decepcionado. Nós cremos no Senhor. Aleluia! Portanto, não há distinção entre judeu e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles em quem não ouviram? Olha aí o sentido do ouvido. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés dos que anunciam boas novas. Aqui está o sentido da visão. Como são maravilhosos os pés dos que anunciam coisas boas novas. Essa visão é a visão da fé. Ou seja, você parou agora de olhar para as coisas que te atraem para te destruir e você está olhando para o Evangelho. As coisas boas novas é o Evangelho. Então agora os seus sentidos estão espirituais. E aqui falou sobre invocar o nome do Senhor para sermos guiados pelo Espírito. Então, aqui fala assim no 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você está nos assistindo, você não conhece essa prática, você respira profundamente e clama ao Senhor, chama Ele audivelmente. Não é assim, eu vou chamar no meu coração, vou chamar no meu pensamento, não. É dentro da sua boca tem que sair um som, ou seja, do seu coração. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E depois você começa a falar, Senhor, obrigado, ó Senhor Jesus, ou Senhor, tem misericórdia de mim, ó Senhor Jesus, me ajuda, ou senão, ó Senhor Jesus, muito obrigado por isso, graças a Deus, ó Senhor Jesus. Ou seja, você vai estar usando os seus sentidos, ou seja, a sua boca, o seu ouvido está ouvindo você invocar o nome do Senhor, os seus olhos estão vendo a palavra, o seu coração está sentindo esse cheiro das águas, né? O seu nariz, né? Sua narina está cheirando novidade. Deus vai entrar em ação. É isso que Deus quer para você, meus amados. Então, para a gente conhecer a vontade do Senhor, é invocar o nome do Senhor, estar junto com aqueles que de coração buscam o Senhor e crer, tão somente crer, e tudo vai acontecer. Amém? Então que o Senhor abençoe ricamente a sua família, em nome do Senhor Jesus.